Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 27 de agosto, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 13 ao capítulo 16, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 13, o cinto de linho de Jeremias. Deus, ele tinha, umas formas peculiar de fazer o profeta transmitir a mensagem de forma palpável, muitas vezes com exemplo da sua própria vida, e outras vezes usando, quase que como uma encenação, um teatro, para que parece, tentar encaixar na cabeça daquele povo a mensagem que Deus queria transmitir. E dessa vez, aqui no capítulo 13, nós vamos ver, Deus utilizando de uma forma diferenciada, que não fosse somente a palavra. Olha só. O Senhor me disse: vá, compre um cinto de linho e vista-o, mas não o lave. Compre o cinto de linho, como o Senhor me havia instruído, e o vesti. Então recebi outra mensagem do Senhor: pegue o cinto de linho que está vestido e vá ao rio Eufrate. Esconda-o ali, num buraco entre as pedras. Fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Depois de muito tempo, o Senhor me disse: volte ao rio Eufrates, pegue o cinto que eu lhe disse que escondesse ali. Fui ao rio Eufrates, cavei onde havia escondido o cinto e tirei-o dali. Mas o cinto tinha apodrecido e não servia para mais nada. Então recebi essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: do mesmo jeito farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Esse povo perverso não quer me ouvir, seguem os desejos teimosos do seu coração e adoram a outros deuses. Portanto, eles se tornarão semelhantes a esse cinto, não servirão para mais nada. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim, diz o Senhor. Deveriam ser o meu povo, meu louvor, minha glória, uma honra para o meu nome, mas não quiseram me ouvir. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, que todas as suas vasilhas fiquem cheias de vinho. E eles responderam: claro, as vasilhas são feitas para ficar cheias de vinho. Então diga-lhe: assim diz o Senhor, deixarei todos nessa terra completamente embriagados, desde o rei sentado ao trono de Davi até os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, até mesmo pais contra filho, diz o Senhor. Não deixarei que minha piedade, nem a minha misericórdia, nem a minha compaixão me impeça de destruí-los. E aí nós vamos ver uma advertência, mais uma advertência a respeito do orgulho. Ele diz assim: ouça e preste atenção. Não sejam arrogantes, pois o Senhor falou: deem glória ao Senhor seu Deus, antes que as trevas venham sobre vocês. Antes que ele os faça tropeçar e cair nos montes sombrios. Então, quando procurarem luz, só encontrarão escuridão, densa e terrível escuridão. E se ainda assim não quiserem ouvir, chorarei sozinho por causa do seu orgulho. Lágrimas amargas se derramarão de meus olhos, pois o rebanho do Senhor será levado para o exílio. Diga ao rei e à mãe dele: desçam dos seus tronos e sentem-se no pó, pois sua coroa gloriosa será arrancada da sua cabeça. A cidade de Neguebe fechará os portões e ninguém conseguirá abri-los.
Os habitantes de Judá serão levados como prisioneiros, todos irão para o exílio. Abra os olhos e veja o exército que vem do norte, onde está o seu rebanho, o lindo rebanho que ele se encarregou de cuidar. O que dirá quando o Senhor colocar seus antigos aliados para dominarem? Pontadas de angústia tomarão conta de vocês, como as dores da mulher em trabalho de parto. Você perguntará, por que isso me aconteceu? Foi por causa dos seus muitos pecados. Por isso o exército os invadiu, arrancaram suas roupas e a violentaram. Acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo tirar suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. Que terrível isso, né? Já viu alguém se acostumar? Não só com coisas boas, com coisas ruins também. Aqui eles se acostumaram a fazer o mal. Muitas pessoas se acostumam a ficar devendo. Muitas pessoas se acostumam a mentir. Tudo é com mentira. Tomamos muito cuidado para não nos acostumarmos com aquilo que nos afasta de Deus. E aí, ele diz assim, pois você se esqueceu de mim e confiou em falsos deuses. Eu mesmo arrancarei suas roupas para que apareça sua vergonha. Que aflição espera Jerusalém quando você se purificará? E aí o 14 é a seca terrível em Judá, né? Então nós falamos recentemente que a natureza sofre a consequência do pecado humano, né? E ela vai manifestar, né, a consequência do pecado humano. E aí ele diz aqui, Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor acerca da grande seca. Judá anda chorando. O comércio às portas da cidade parou. O povo senta-se no chão, pois está de luto. De Jerusalém sobre um grande clamor. Os nobres mandam os servos buscarem água, mas todos os poços secaram. Confusos, desesperados, voltam com jarros vazios e cobrem a cabeça entristecidos. A terra está seca e rachada por falta de chuva. Vimos alguns capítulos ali anteriores falar justamente que a chuva não cairia por conta do pecado, né? E aí ele vai falar todo o terrível mal que a falta de chuva, o jumento selvagem ficaram no alto do monte, ofegante, o chacais sedento, né? Forçam a vista para achar pastagem, mas não encontram. Então, há uma consequência muito grande aqui por falta da chuva. E ele diz, nossa maldade nos alcançou, Senhor, diz o povo. Ainda assim, ajuda-nos por causa do teu nome, de ti nos afastamos e contra ti pecamos repetidamente. Ó esperança de Israel, nosso Salvador, em tempos de angústia. No 10, ele diz assim, assim diz o Senhor ao seu povo, vocês gostam de andar longe de mim e não controlam os seus pés. Sabe para quê? Para se afastarem ainda mais da presença de Deus, né? E aí nós vamos ver que mais uma vez, já é a terceira vez que Deus fala para Jeremias que ele não deveria mais interceder pelo povo, né? Então o Senhor me disse, não ore mais pelo bem deste povo. Quando jejuarem, não darei atenção ao seu clamor. Quando se apresentarem os seus holocaustos e oferta de cereais, eu não me agradarei. Em vez disso, os devorarei com guerra, fome e doença, né? Então aqui a ira do Senhor, né? A taça da ira do Senhor está transbordando. E aí
Noite e dias meus olhos enchem de lágrimas. Essa era a situação do profeta Jeremias. Não consigo parar de chorar, pois a minha filha virgem, meu povo precioso, foi derrubado e está mortalmente ferido. Se saio aos campos, vejo os corpos daqueles que o inimigo matou. Se ando pelas ruas, vejo aqueles que morreram de fome. Os profetas sacerdotes prosseguem com o seu trabalho, mas não sabem o que fazer. E aí vem a oração por cura. Senhor, tu rejeitaste Judá completamente? Acaso odeias Sião? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos o tempo de cura, mas só encontramos terror. Senhor, confessamos a nossa maldade e a maldade dos nossos antepassados, porque todos pecaram contra ti. Por causa do teu nome, Senhor, não nos abandone, não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te de nós e não quebres a tua aliança conosco. Acaso alguns desses deuses estrangeiros pode nos enviar chuva? Ela cai por si mesma do céu? Somente tu, Senhor, nosso Deus, pode fazer estas coisas. Por isso, esperamos pelo teu socorro. Então nós vemos esse reconhecimento, essa oração, pedindo a cura da terra, pedindo a restauração, E é inevitável a condenação de Judá, por quê? Porque Deus já profetizou, E aí no capítulo 15 ele fala, então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel intercedesse diante de mim em favor desse povo, eu não ajudaria. Fora com eles, expulse-os da minha presença. E se lhes perguntarem para onde iremos, diga, assim diz o Senhor. Os destinados à morte, morte. Os destinados à guerra, guerra. Os destinados à fome, para a fome. Os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Aqui é como se Deus tivesse já batido o martelo e não há mais esperança, não é? Reiteradas vezes Deus buscou que esse povo se arrependesse, E aí nós vamos ver que em meio a tudo isso, quem está sofrendo? Próprio profeta Jeremias, Ele diz assim, nessa final da parte do capítulo 15, é a queixa, propriamente de Jeremias. Ele disse, como estou aflito, então eu disse, como estou aflito, minha mãe, quem dera se eu tivesse morrido ao nascer, sou odiado em todo lugar. Por quê? Porque ele profetizava a realidade, Ele era a voz que clamava, a verdade de Deus naquele lugar, porque tornei a repetir isso outras vezes, havia profetas dizendo que nunca Jerusalém seria invadida, nunca o templo seria destruído, não é? E Jeremias não, ele profetiza realmente a verdade de Deus. Então, todos queriam matar a vida de Jeremias, então ele fala, eu sou odiado em todo lugar, não sou um credor que ameaça cobrar dívida, nem um devedor que se recusa a pagar, ainda assim, todos me amaldiçoam. E aí o Senhor responde para ele, Jeremias, eu cuidarei de você em tempos de calamidade e aflição. Seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. Olhe, como Deus é fiel com aqueles que permanecem fiel para com eles. E isto é um alerta para mim e para você. Não nos rendermos às paixões deste mundo, não nos rendermos, às interferências que o mundo faz todos os dias para nos tentar afastar do nosso Deus, tentar mudar os princípios estabelecidos por Deus.
mantenha-se fiel, independente do tempo, mesmo que digam para você, não é? Mesmo que ameace você, Jeremias era ameaçado, e o texto diz que o próprio Deus se prontificou a cuidar dele, né? Em tempos de calamidade e aflição, Deus permanece fiel com o seu cuidado. E aí, né, ele vai dizer para o Senhor, e aqui você vai ver um diálogo, né, entre o Senhor e Jeremias. E aí ele diz: Senhor, tu sabes o que me tem acontecido. Intervém, ajuda-me e castiga esses perseguidores, dai-me tempo e não permita que eu morra ainda jovem. É por teu nome que tenho sofrido tantas humilhações. Quando descobri tua palavra, devorei-as. São minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti. Sabe, que eu e você possamos dizer isso: Senhor, quando eu descobri a tua palavra, eu devorei, ela passou a ser a minha alegria, o prazer do meu coração. Olha que coisa linda, não é? Que você tenha como prioridade meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Foi esse o segredo que Deus compartilhou com Josué, para que ele se saísse bem em todos os projetos dele, não é? E aqui Jeremias nos fala sobre esse segredo. Nunca participei de banquetes alegres do povo. Sentei-me sozinho, porque tua mão pesava sobre mim e enchi-me de indignação pelos pecados deles. Por que então eu continuo a sofrer? Porque minha ferida não tem cura. Teu socorro parece incerto, como um riacho inconstante. É como uma fonte que secou. E sabe o que Deus diz para ele? Se voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que o influencie. Lutarão contra você como um exército, mas o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não vencerão, pois eu estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, Senhor, o falei. Certamente o livrarei desses homens perversos e o resgatarei de suas mãos cruéis. Que coisa linda é o capítulo 15. Por quê? Porque mostra esse diálogo, né? Mostra-nos a profundidade do relacionamento. Não é porque você é íntimo de Deus, porque você serve a Deus, que você vai ser poupado das adversidades. Não! O Senhor vai estar contigo nas adversidades. Elas fazem parte, né, da nossa vida. E isso não quer dizer que Deus te ama mais ou te ama menos. Não, Deus te ama, independente das circunstâncias que você vive. E se você chegar a ser perseguido, e se você chegar a um grau de dificuldade tão grande, ouça Deus falar contigo, como falou com Jeremias, dizendo: eu cuidarei de você nos tempos de calamidade e aflição, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 16, eu mencionei isso na introdução do nosso livro, Jeremias vai ser proibido de casar, né? Por quê? Por causa das aflições que estava tendo naquele tempo. Era eminente, né? O exílio, era eminente a destruição, e Deus queria que Jeremias fosse poupado, né? Que ele de repente constituísse família, tivesse filhos e os seus filhos sucumbissem, sua esposa sofresse em meio a isso, né? Então recebi uma outra mensagem do Senhor. Ele disse: não se case, não tenha filhos nesse lugar, pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem nessa terra, e a respeito das mães e dos pais, eles morrerão de doenças terríveis. Ninguém chorará por eles, nem os enterrará.
ficarão espalhados na terra como um esterco. Morrerão por guerra, por fome, e os seus cadáveres servirão de alimento para os abutres e animais silvestres, não é? Então essa foi a forma que Deus quis, sabe? Não só exercer o cuidado com Jeremias, mas evitar que ele tivesse ainda mais preocupação e tribulações se ele tivesse uma família. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Queremos permanecer firmes em Ti, certos de que o Senhor cuidará de nós em tempo de aflições. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.